Oi, tudo bem? Aqui é Juliano Filho mais uma vez para postar outro videozinho no nosso canal. Pretendo postar com mais frequência de agora para frente. E a minha meta é trabalhar de três formas desta vez. Primeiro, eu quero expor o tarô, né? Jogar o tarô para vocês. Quero falar sobre o tarô e deixar disponível o meu número de celular aí na descrição do vídeo para que vocês possam fazer perguntas para mim em relação ao tarô, e aí eu faço a tiragem, fotografo as cartas e envio o áudio da resposta. Eu pretendo não cobrar nada por isso, né? É um trabalho que eu pretendo fazer com vocês durante um longo período, pelo menos por enquanto, até a gente tá conseguindo juntar o útil ao agradável, né? Porque se tiver muito acesso, muitos pedidos, aí eu vou acabar ficando sem tempo de realizar tudo e nós vamos ter que bolar uma nova estratégia, até porque eu trabalho à noite. Eu gosto de tirar as cartas à noite, sabe? Mas eu trabalho à noite também e aí eu tenho uma noite sim, uma noite não. Tá certo que se tiver bastante pedidos, a gente vai acabar tendo que separar períodos do dia também para fazer isso. E aí vamos juntar o útil ao agradável. Falar sobre o reiki também, de repente, com o tempo, disponibilizar também tratamentos de reiki, né? Quem sabe a gente entra em contato e feedback até de forma online mesmo, e eu consiga também ajudar de alguma forma nesse quesito. Uma coisa importante também seria uma playlist em relação à própria oração. Eu queria gravar alguns vídeos convidando vocês a orar comigo, né? São orações curtas, não precisa ficar longas horas orando, mas vamos fazer esse exercício a partir do conceito de que estágio, qual é o melhor estágio que eu tenho que estar para entrar em conexão com o todo, com o universo, com Deus, com a própria espiritualidade. Porque nós vemos um segredo, ao longo das eras, nós percebemos que as pessoas que desenvolviam capacidade de se conectar ao todo eram pessoas que meditavam. E eu não quero chamar vocês para ficar fazendo meditação, mas um exercício rápido de respiração e de acalmar os pensamentos vai ajudar com que nós nos conectemos ao todo e à essência do nosso próprio eu, né, para exercitarmos essas orações. Aí vai ficar mais fácil. Acalmar a mente. Os nossos pensamentos nunca acalmam por completo, né? Nós nunca deixamos de pensar, mas nós conseguimos tocar um remanso nesses pensamentos, entende? E dar um foco também para eles, porque já que não para de pensar, então eu vou acalmar esses pensamentos e vou dar um outro tipo de foco para ele. Isso é muito importante, porque quando nós controlamos essa nossa ansiedade mental, é o momento que nós caímos em ondas alfa, por exemplo, que facilitam bastante a conexão com o universo, com o próprio eu, né? De repente você tem ondas tetas mais abaixo, entende? Daí vem a terapia de Theta Healing, por exemplo. E o legal também é que até um terapeuta em Reiki, por exemplo, ele entra em Theta, às vezes, junto com o seu paciente, né? Ou entra em Alfa junto com o seu paciente, é interessante também. E você atingir estágios de ondas alfa, por exemplo, no início de sua oração é muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tarô. E eu não vou jogar cartas do tarô para você hoje, mas eu quero, com base em uma coisa que Nikola Tesla disse, eu desenvolvi um modelo de apresentação dos arcanos maiores que vai ser interessante. Muitos conheceram, ouviram falar, né? É provável que não conheceram, mas ouviram falar, conheceram o trabalho de Tesla, né? Melhor dizendo. E o que ocorre? Tesla viveu no tempo de Albert Einstein, por exemplo, foi contemporâneo a Einstein, foi contemporâneo a Thomas Edison. Muitas pessoas incríveis se manifestaram na Terra em um período interessante de tempo aí atrás. E Tesla foi um dos maiores homens que a Terra já viu, né? Ele era inventor, ele era uma pessoa muito voltada às áreas da teosofia, por exemplo, cabala e tudo mais, né?
ele desenvolvia muitas equações em relação a tudo, ele dominava muita coisa. Tem mais de 7 experimentos, mais de 700 experimentos e patentes de Tesla espalhados pelo mundo. É provável que na sua casa tenha alguma coisa que Tesla inventou. O que ocorre? E dentro das ciências cabalísticas, herméticas, dentro da teosofia, essa análise e essa relação que ele tinha com o sobrenatural e com a natureza do universo, ele desenvolveu muita coisa. E uma coisa que ficou bastante clara e bastante divulgada, aparentemente parece ser simples, e ele retrata a profundidade desse mistério, é quando ele diz que se o homem conhecesse o segredo que estão por trás dos números 3, 6 e 9, ele descobriria os mistérios do universo. E interessante que eu catei essa concepção que ele faz em relação ao 3, 6 e 9, e ele desenvolve alguns gráficos também que mostram algumas coisas muito interessantes em relação a essa ciência dos números, e lá também destaca bastante 3, 6 e 9, mas aí eu fiquei imaginando como eu poderia aplicar isso no tarô. Às vezes nós vemos alguns tarólogos, por exemplo, distribuírem as lâminas dos arcanos maiores e segundo uma ordem ascendente, respeitando a ascendência dos números, eles começam a contar a história do tarô ou a história da manifestação do homem na vida através dessa sequência. E é uma sequência interessante também, né? Aí é considerado o arcano 1 como a primeira carta, ou de repente até o 0, né? Ele pode ser o 0 ou pode ser o 22. Mas aí você tem uma ordem crescente, e vai contar a sacerdotisa, a imperatriz como 3, o imperador como 4, e vai seguir essa ordem. E você percebe uma ordem interessante, você aprende muito com isso. Porém, quando eu catei o modelo de Tesla 3, 6 e 9 e distribuí as lâminas nessa sequência, eu percebi algumas coisas se apresentando para mim, que eu vou passar para vocês agora. Eu sei que não vai dar tempo de falar muita coisa. O meu celular, eu estou gravando no celular, e o celular também, quando eu passo de 30 minutos, parece que ele começa a querer desligar sozinho e tal. O que ocorre? Então, de acordo a esse modelo, nós descobrimos algumas coisas. A princípio, eu percebi que o modelo de Tesla, eu tenho agora então lâminas, eu distribuí as lâminas horizontais para mostrar essa sequência da vida do indivíduo. Pronto, eu dei uma paradinha no vídeo e fui ver o que é que os bichos estão bravos lá no quintal. Eu moro em região de chácaras e sítios, e aí a gente sempre tem essas perturbações, né? Bom, voltando à análise dos fatos aqui, então eu distribuí a linha horizontal, mostra a sequência, e nós temos agora 3 períodos de manifestação da consciência, entende? São as características que esse modelo começa a desenvolver. Eu acho que é provável que você nunca tenha visto um tarólogo explicar essas lâminas, esses arcanos da forma que eu vou lhe explicar. Porém, ao mesmo tempo, é provável também que de repente possa até ter, né? O universo tem muito disso, está tudo entrelaçado, ao mesmo tempo que alguém analisa de uma forma uma coisa que outro lá na Europa está pensando do mesmo jeito e tal. Então tem muito disso, né? Bom, então as 7 primeiras cartas na fileira de cima, porque essa carta do mundo, eu coloquei ela aqui de lado, porque ela pode não só ser o arcano 20 e 21, comprimento do 20, mas ele pode ser deslocado ao longo de toda essa fileira. Assim como ele pode se manifestar também em cada momento aqui, né? Então eu deixei ela aqui para nós analisarmos com o tempo. O que ocorre então? Então nós temos 7 cartas. A primeira carta ela vai mostrar a manifestação da própria consciência, entende? Ela vai mostrar a mente do indivíduo. Então ela não tem conexão direta com o plano físico, porque aí o ser encarnado vai ser a imperatriz. Me perdoe se em algum momento eu chegar a chamá-la de sacerdotisa.
Eu tenho essa mania. O ser encarnado, ele se manifesta no perfil da imperatriz, e o louco, o arcano 0 é justamente a mente do indivíduo, a centelha de Deus que está na mente do indivíduo. Bom, seguindo esse conceito, então, nós temos 7 cartas sendo distribuídas, né? O 21 ele vai simplesmente deslocar para mostrar o momento de passagem, ou você vai estar no momento da passagem. E aí é interessante que quando você começa a analisar isso, você vê que ela faz uma analogia aos próprios chakras do indivíduo. Tem uma relação muito forte, sabe? E você vai poder ver isso com calma depois, descrevendo, por exemplo, o perfil e a proposta de cada lâmina e a relação com o chakra, por exemplo, né? E a proposta da manifestação de cada lâmina na vida. Bom, a princípio, por exemplo, eu posso lhe dizer que, como o louco representa o 0, né? Que é aquele Deus intocável, porque Deus manifesta na figura do 1, né? É como se nós considerássemos essas duas cartas como códigos binários de um computador, e Deus pode se manifestar no 1, ele pode se manifestar como 1 e a partir do 1 começar a trabalhar o mundo à sua volta, como ele pode se manifestar no 1 e deixar ser examinado pelo mundo à sua volta. E analisando então dessa forma, o louco, como ele é o todo e aquilo que você não consegue alcançar, e ele se manifesta na mente do ser humano, ele se manifesta de forma que faz você entender o mundo à sua volta, faz você entender em você, mas você não consegue captar a própria essência, entende? A própria essência do que você mesmo é, porque a própria essência é o próprio Deus. Ele se manifesta na mente, ele pode representar muito o chakra coronário, sabe? Ele está ligado a essa questão. E a partir daí você tem então a sacerdotisa, me perdoa, você tem a imperatriz. E a imperatriz, ela é aquele indivíduo que, como ela tá observando tudo à sua volta para fazer crescer e prosperar, ela está com o olho em tudo. Ela sabe como as coisas se comportam, como as coisas devem se comportar para tudo andar bem. Ela está muito ligada ao chakra frontal, entende? É esse chakra que controla a clarividência, que controla esse ato de enxergar e de entender o que se vê, essa percepção. A partir daí, isso de forma muito branda, né? Vocês podem se aprofundar aí em relação à característica ou à proposta de cada arcano e esse envolvimento com o chakra. A partir daí você tem os enamorados. Os enamorados que denotam, por exemplo, esse conflito que envolve os enamorados e ao mesmo tempo pode envolver empatia, companheirismo, mas esse conflito ele está muito ligado à arte da comunicação, entende? Como eu entendo, é a figura de linguagem, né? Como eu entendo o ser humano à minha volta, o meu próximo, como eu entendo a mim mesmo. Então está ligado à comunicação, ou seja, está ligado ao chakra laríngeo, ao chakra da garganta. E aí você tem o eremita, você tem 3 cartas antes do eremita e 3 cartas depois, que é exatamente 3 chakras acima, que é o chakra da garganta, o frontal e o coronário, e você tem 3 chakras abaixo dele também, que seria o umbilical, sexual e o chakra básico. Entende? O eremita é o chakra cardíaco, é o chakra que vai no coração, né? E está muito relacionado a isso mesmo, a introspecção, a juntar aqui no peito, a sentir, entende? Esse é o chakra cardíaco, a energia que ativa aqui no meio do peito se distribui para os outros chakras. A partir daí você tem agora o chakra umbilical. E o umbilical, assim como no que eu vou te dizer agora, ele se relaciona com a imperatriz. A próxima análise que nós vamos fazer do tarô em si, propriamente dito, você vai perceber uma certa relação com cartas aí. Mas o que ocorre? O chakra umbilical ele se relaciona bastante com a imperatriz. E o que é o chakra umbilical? Ele simplesmente, e ele se retrata na figura do arcano enforcado, né? O rapaz está pendurado pelos pés ali.
mas ganha o nome de enforcado. E o chakra umbilical, ele, segundo, por exemplo, a maioria dos médios e sensitivos percebeu, ele está muito ligado a um extrasensorial, uma percepção, uma conexão com o mundo à sua volta. Entende? A partir do umbigo você percebe energias, consciências, entidades, sabe como estão as pessoas energeticamente através do umbigo. Talvez por herança, né, e herança extrafísica, nós estivemos ligados ao cordão umbilical pela nossa mãe e tivemos essa capacidade de senti-la por aqui, nos conectarmos empaticamente com ela, e isso extrafisicamente também ainda nos liga ao mundo extrafísico à nossa volta até hoje. Então ele está muito ligado à imperatriz pelo fato de que, assim como a imperatriz observa o mundo à sua volta através do chakra frontal e sente ele e vê como ele está, o arcano do enforcado, por exemplo, e o chakra umbilical também sente, né, a sua volta e percebe o mundo também com uma relação bastante similar. A partir daí nós temos também o diabo, que é considerado chakra sexual, e aí você percebe como as cartas batem tão objetivas, sabe, de uma forma tão interessante quando você faz essa montagem aí, essa distribuição de carta que eu fiz com base simplesmente na ideia de Tesla, né, usando os conceitos de 3, 6 e 9. E agora você tem o chakra sexual e caiu justo no arcano do diabo. E o chakra sexual ele envolve muita coisa, né? Não envolve só o próprio sexo, mas sim uma energia muito poderosa que pode potencializar muita coisa na sua vida, que envolve até a vontade de vencer, de trabalhar, de ser feliz, de atuar energia em um determinado desprendimento, e envolve também a própria energia sexual e tudo que a envolve, né? O chakra sexual envolve muito o poder do relacionamento, o magnetismo que se desenvolve num relacionamento, ou mesmo até mesmo na profissão, né? Ele está muito ligado à figura dos próprios enamorados, porque desde lá essa energia da empatia e do relacionamento vem se desenvolvendo. E esse é o chakra sexual. A partir dele, então, nós vamos ter agora o chakra básico. E mais uma vez, assim como em todas as outras 6, nós percebemos a relação tão forte que existe entre chakras e essas cartas dos arcanos. Porque o chakra básico ele está ligado, à carta da Lua, que é o arcano 18, que mostra muito a figura do inconsciente, entende? E esse inconsciente, ele é uma coisa que é meio fora de controle às vezes, é meio animalesco, né? O arcano mesmo, você percebe a figura de um cão e um lobo, você percebe a figura da água ali, mostrando o plano das emoções, e um crustáceo saindo, ou seja, algumas coisas eclodem do nosso inconsciente e vêm à tona e precisam ser tratadas, ou às vezes são potenciais que foram enterrados e tudo mais. Então ela mostra uma evolução dos chakras, né? E você chega aí agora e você percebe que o inconsciente ele está te ligando ao plano terra, entende? Tudo que nós temos de inconsciente vem da natureza, vem do automatismo, das regiões mais antigas do cérebro, ele vem trabalhando, sintetizando todas essas coisas. Eu digo evolução porque você vai entender que à medida que a mente... quando nós começarmos a descrever em relação ao tarô, à medida que a consciência vem se evoluindo dentro da trajetória e da proposta, desse momento de evolução que ele tem nas 7 primeiras lâminas, ele vem adquirindo capacidade para ir transmutando o que ele é a nível inconsciente também, tá bom? E o chakra base é muito isso, né? Ele tem todo esse sistema, essa voracidade do animal que o homem tem por dentro, dos planos emocionais, e isso te liga à Terra, porque tudo vem do planeta e a consciência da Terra, né? Então está tudo muito bem ligado, desde o chakra coronário até o chakra básico. Você percebe tudo bem ligado e muito bem relacionado com cada um desses arcanos. Mas vamos falar então sobre o tarô propriamente dito.
Bom, eu vou cortar esse videozinho então, eu vou postar ele porque eu estou gravando com o celular e começa a dar alguns problemas e algumas coisas me atrapalham e esses vídeos vão acabar ficando meio longos, eu vou começar a mandar por partes, então eu vou cortar, vou terminar esse videozinho aqui e aí em seguida eu já começo a gravar o outro. Quero lembrar a vocês que se gostarem do que estão ouvindo, apertam o like, se inscrevam no canal, né? Em alguns momentos até um dislike ajuda o canal, porque isso ajuda você a se corrigir e a evoluir e ver o que precisa ser feito, né? Os comentários, por exemplo, facilitariam bastante nesse caso. Então, um abraço a todo mundo. Deixo aqui a proposta ainda, né, vou deixar no WhatsApp, vou deixar o meu WhatsApp, ou seja, o meu celular para vocês me chamarem no WhatsApp e aí fazerem seus questionamentos em relação ao tarô, façam uma pergunta objetiva, deixem a data do seu aniversário, a data do seu nascimento e o seu nome completo para ficar mais fácil para rastrear a energia e entrar em conexão, né, de entrelaçamento com essa energia para poder resgatar então as respostas aos questionamentos. Então eu vou deixar o celular, vocês entram em contato, aí eu faço a leitura, tiro uma foto das cartas, te mando e te mando o áudio, né? E que isso possa ser uma bênção para todos nós, tá bom?